Boa tarde, bom dia ou boa noite, ladies and gentlemen. Hoje estamos com Lua Ferrari, a primeira nutricionista que eu particularmente vi nas redes sociais falando sobre dieta carnívora, e ela mesmo também faz a dieta carnívora. Lua, é um prazer imenso te receber. Oi, Antônio. Oi, público de Antônio, espectadores, inscritos no canal. É um prazer estar aqui também com você. Quando você falou comigo lá na rede social, eu passei a te acompanhar também. Sei que você está chegando aí, já passou dos 300 dias de dieta carnívora. Também estou acompanhando o tio Léo. Estou muito empolgada com o tio Léo, que você está postando lá nos seus stories. Então, assim, estou acompanhando. Então, é uma honra estar aqui conversando com você e batendo esse papo. Maravilha. A minha primeira pergunta que eu tenho para você é: você sendo nutricionista, né? O que é que te fez perceber que a dieta carnívora era a melhor opção de alimentação para você? Eu caí na carnívora, como assim, eu falo que a carnívora pra mim ela foi algo que chegou meio que intuitivo, né? Eu não decidi assim do nada, eu vou fazer dieta carnívora. Então assim, eu já sabia da importância, eu já sabia que a faculdade de nutrição na época era um fiasco. Eu estagiei no meu último ano da faculdade, estagiei no centro de diabetes. Eu já estudava low carb, então, assim, quem foi o meu mentor, tutor, que sem nem me conhecer, sem nem saber, foi o Dr. Souto. Então, assim, eu lia muito o blog dele, eu estudava, eu pegava os artigos que ele postava, eu ia lá e estudava também para fazer a minha análise crítica. Na época, eu engravidei 2 vezes e fiz a low carb durante a minha gestação. E assim, era tudo contrário ao que eu aprendia na faculdade, né? Então eu tava vendo minha saúde prosperar, meus exames melhorarem, e eu falava, nossa, como tá tudo errado. E logo depois eu já estava formada, né? Eu já tinha começado os atendimentos, mas nessa linha mais baixa em carboidrato, foi quando eu encontrei a dieta cetogênica. Ou ela me encontrou, não sei ainda. E aí testei a dieta cetogênica, eu comecei, na verdade, a atender muitos pacientes, né? Diabéticos, é o que a gente mais vê. Diabéticos, obesidade, gordura visceral. E aí a cetogênica chegou e eu falei, não, isso aqui é o que vai ajudar a cura daquele paciente. É na comida. Eu já tinha essa certeza que a comida é um dos melhores remédios que a gente tem. Então eu tinha muito na minha cabeça que eu não queria ser aquela pessoa idosa. Eu olhava muito minha avó obesa, cheia de remédio, bandeja cheia de remédios. E eu falava, não quero ser isso quando eu envelhecer. Eu quero ser uma pessoa que não toma remédio. Então, o meu papel na nutrição vai ser desprescrever cada vez mais, trazendo saúde para o paciente com alimentação e com estilo de vida saudável. E eu comecei a fazer dieta cetogênica, não porque eu precisava, mas eu queria testar em mim, porque eu também não vou me especializar em algo que eu não sei o que vai acontecer, como é, o que os pacientes vão sentir, quais são os obstáculos. Então eu testei em mim. E aquilo aí foi uma virada de chave, assim, eu me apaixonei pela dieta cetogênica. Eu ganhei mais saúde do que eu já tinha, minha cabeça, minha mentalidade, meu foco, minha atenção, meu cognitivo, tudo melhorou. Eu me sentia muito. Eu não sei explicar, eu acho que quem faz, só a pessoa fazendo para entender o que a gente fala, né? É uma coisa fora do normal. E eu fiquei muito encantada com aquilo. E aí eu comecei a tirar algumas coisas da cetogênica. Que a gente já tem. A cetogênica ela já é um pouco mais restritiva do que a low carb. Eu cheguei em casa e não quero comer salada hoje, não quero comer brócolis, não quero comer isso. Aí eu comecei a carne. Eu olhava meu prato, era só carne. Carne com gordura, ovos, carne com gordura. Eu falei, nossa, será que pode viver assim? E aí eu encontrei Alessandro Medeiros na rede social. Falei, um atleta carnívoro que corre Ironman tal, zero carboidrato, como é isso, meu Deus? E aí é a força do universo, né? Vai te conectando. Aí eu encontrei os meus maiores mentores, que foi Alessandro, encontrei o Shawn Baker aí dos Estados Unidos, encontrei Paul Saladino, e aí estudando, falei, é possível. Aí fui encontrando toda a comunidade carnívora fora do Brasil, né? Então aqui no Brasil mesmo era só Alessandro, assim, que eu tinha um contato maior, depois eu fui encontrando o pessoal da Rebelião Saudável, Henrique Altran, e a gente foi trocando Isso foi há quanto figurinhas. tempo atrás? Foi em 2021 que eu comecei a cetogênica e eu fiquei 6 meses na cetogênica, 6, 7 meses e comecei a carnívora. E aí
Pronto. Eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Simples. Funcionou. Deu muito certo. Tô me sentindo muito plena. Eu tinha um problema, assim, comigo, que eu sempre comi saudável e eu tinha muita distensão abdominal. Muita. Tinha muitos gases, muita distensão abdominal. E dizia, eu não entendo, né? Eu comia muita salada, muitos legumes. E quando eu cheguei na carnívora, eu falei, né? Estudando os livros, lendo as coisas, eu falei, as plantas, assim, os legumes, eles não são tão meus amigos como eu pensava que eles eram, né? Que tinha que ter aquele prato colorido. Aí eu olhava para os meus filhos pequenininhos, porque eu fiz com eles o BLW, que é muito comum aí nos Estados Unidos, inclusive. Então, a gente não mistura comida, não faz papinha, a gente deixa os alimentos em pedaços na bandeja, no bandejão, e a criança vai se alimentando sozinha. Experimentando, entendendo, né? Aprendendo o que é cada alimento, o que é cada sabor e dizendo pra você com isso quais são as preferências dela. E aí eu vi que meus filhos jogavam tudo fora, né? Menos as carnes. Então você tinha brócolis, batata, franguinho. A coxinha de frango tava ali na boquinha deles, mas o brócolis ele botava na boca e jogava fora. E aí as coisas começavam a fazer um pouco de sentido, né? Quando eu pensava nessa fase das crianças. Criança sabe o que é bom. A gente aqui estraga, entendeu? E aí, quando eu cheguei na carnívora, assim, nos primeiros dias, pronto. Meu intestino não tinha mais distensão abdominal. Parei de ter gases, né? E essa parte da minha vida melhorou, tipo, absurdamente. E eu falei, pra que eu vou sair disso? E quando eu decidia furar, sair da minha dieta, fazer alguma coisinha assim, alguma gracinha, que geralmente eu saía mais da minha dieta, quando eu saía com alguma coisa da cetogênica. Então eu comia uma castanha ou um pedaço de coco seco, porque meu marido ele tem um estilo de vida cetogênico. Então aqui em casa tem comidas cetogênicas assim que fazem parte do contexto da dieta cetogênica. E aí voltava tudo. Distensão abdominal, gases, falava, ó. Então, assim, a carnívora é isso, é minha vida. Porque é onde eu prospero, é onde eu tenho plena saúde, é onde tudo funciona. Então, é simples, né? E nutre o meu corpo Antônio, eu tenho hoje uma massa muscular que, olha que eu sempre corri, sempre fiz atividade física, sempre quis conquistar um corpo. Tinha meu corpo bonito, magro, com um pouco de músculo e tudo, mas assim, meu ganho na dieta cetogênica foi... Eu ganhei 10 quilos de massa muscular em 3 anos. É brincadeira? É muita massa muscular. É E muita tem massa muita gente muscular. tem muita gente que pensa que quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você não consegue construir músculo, né? Mas muito pelo contrário. Porque quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você está tendo menos água segurada no seu músculo, certo? Então tudo que você está construindo é realmente músculo. É realmente Você músculo. concorda com esse assessment? Com certeza. E assim, eu sou uma pessoa que eu testo tudo e eu sou ratinha, assim, eu vou... minha irmã sempre fala, irmã, você tem que pegar esses dados e publicar estudo, você tem que fazer estudo e tudo mais. E eu faço meu DEXA, eu não fico, que é a densitometria óssea de corpo inteiro, que aqui no Brasil é um padrão ouro para composição corporal, né? Bioimpedância tem muitas variações, então a bioimpedância eu acompanho mais no dia a dia, mas o DEXA eu faço com muita frequência. E nessa época que eu comecei a ganhar muita massa muscular e me sentir mais forte, não é só ganhar massa muscular, é você se sentir forte, de olhar assim e falar, nossa, eu tô pegando mais peso do que aquele rapaz ali na academia, como é que pode uma coisa dessa, né? E eu teve uma situação engraçada que eu fui revezar o aparelho com um rapaz e a gente ia fazer o mesmo exercício, era remada. E ele tava com um pezinho lá, né? Não eram todas as placas do aparelho. Era tipo, quase na metade. Aí ele fez, aí meu personal falou assim, ela pode revezar com você? Ele falou, pode. Aí meu personal falou, botou todas as placas do aparelho. Aí eu sentei e fiz a remada. Quando ele voltou pra fazer a série dele, ele olhou assim, ele foi e botou também todas as placas. Ele falou, vou perder pra essa mulher? Não vou perder pra essa mulher. Então assim, é a força que a gente tem, né?
E eu também achava que a gente não podia ganhar massa muscular sem carboidrato, mas o meu ganho foi absurdo. Os meus hormônios todos estão muito bem controlados. Eu tenho 39 anos. Eu não uso anticoncepcional, não uso nada. Meu marido, graças a Deus, é vasectomizado. Então, assim, eu não preciso. A gente não quer ter mais filho. Então, eu não preciso usar hormônios. E tá tudo muito bonitinho. Com 39 anos, a médica que me acompanha fala: Nossa, você tá longe aí de precisar repor, fazer reposição, tá tudo muito bonito, né? De ver aqui no seu painel hormonal. E é isso. Você viu uma diferença muito grande quando você estava fazendo uma dieta cetogênica, que já é uma dieta muito mais clean, muito mais limpa do que uma dieta normal, né? Que as pessoas comem açúcar, muito carboidrato refinado, etc. Versus uma dieta carnívora, você percebeu uma grande diferença, mesmo tirando alimentos que já são alimentos, entre aspas, de verdade, para só comer carne, ovos, essas coisas? Muita diferença, primeiro, nesse aspecto intestinal. Para mim, essa foi uma das diferenças assim absurdas. Então, eu posso te dizer que a carnívora curou esse problema que eu tinha intestinal. O segundo ponto é que eu fazia uma dieta cetogênica raiz mesmo. Então, assim, a gente vê hoje muita dieta cetogênica suja também, né? A galera acaba pegando, já que eu posso comer isso, aí vai e faz uma sujeira na dieta. E não é isso que a gente quer. Quando a gente fala de dieta cetogênica, é uma dieta baixa em carboidrato, moderada a proteína e muita gordura pra gente. Qual é o sentido da dieta cetogênica? Produzir corpos cetônicos para determinados fins, né? Então, assim, existem as dietas cetogênicas modificadas. Então, assim, o paciente que ele não precisa ter corpos cetônicos o tempo inteiro lá em cima, elevados. Ele quer ganhar massa muscular na cetogênica, a gente consegue fazer. A diferença, intestino, maior ganho de massa muscular na carnívora, sem sombra de dúvida, porque a gente acaba comendo mais proteína dentro de uma dieta carnívora, né? E provavelmente na dieta cetogênica a gente tem os antinutrientes de alguns alimentos, né? Então, castanha que eu comia, que eu gosto, inclusive eu gosto de castanha, tá? Então, assim, como eu falei, as minhas furadas geralmente eu vou na castanha ali, mas ela não é muito boa, né? Ela tem muitas lectinas, oxalatos, muitos antinutrientes que são ruins para o corpo humano. Então tinha castanha, saladas. Então os meus exames hoje, por exemplo, ferro, ferritina, todos os exames, cálcio, tudo que a gente consegue acompanhar são bem melhores agora do que quando era na cetogênica, né? E não só o número, porque eu não gosto de dizer... Eu sempre falo na minha rede social para os meus alunos, pacientes, assim, não podemos interpretar o ser humano só com números. A gente precisa também ver análise clínica. Então eu vejo que eu tenho uma pele mais bonita hoje do que quando... E olha que a cetogênica lá é antioxidante, então eu já tinha uma pele mais bonita, mas agora eu sinto que eu tenho uma pele mais bonita. Na carnívora, cabelo, unha... Então, assim, você vê umas certas diferenças entre as duas, né? As duas são maravilhosas. Eu sou, assim, eternamente grata e apaixonada pela cetogênica, Antônio. Não sei se você chegou direto na carnívora ou se você passou por um período na cetogênica, mas eu acho que o paciente ou a pessoa que tem vontade de fazer a carnívora, ele precisava dar uma passeada na cetogênica, sabe? Enfim, eu acho que ela é uma ponte muito legal para o paciente chegar lá, entendeu? E eu concordo contigo que a cetogênica é uma ponte muito legal, até porque quando você quer cortar tudo de vez para comer uma dieta que realmente a dieta carnívora é restrita. Eu não acho que ser restrita seja uma coisa ruim na minha visão. Restrita é uma coisa boa porque está restringindo tudo de ruim para longe. Mas pode dar realmente pode dar um baque no corpo quando você faz essa transição muito rápida. Minha pele tem 100% melhor. Eu ia tomar Rocutan, Lua. Rocutan, porque minha pele era muito ruim, eu não aguentava mais. Minha mulher pedia, não, Antônio, você tem que todo dia fazer a sua skincare routine, a sua rotina de noite, passar. Eu falava, Carol, não dá pra mim.
Isso aí não é coisa de Deus, não. Ficar passando sabão todo dia de noite e de manhã quando acorda, não dá. E aí, depois da dieta carnívora, minha cara totalmente zerada de espinha. Tem algumas marquinhas, obviamente, porque já de antes, mas agora tá 100% zerada. Em falar em transição, Lua, como foi sua transição para carnívora? E o que é que virou sua chave? Assim, tipo, foi alguma coisa específica que virou sua chave quando você percebeu que os vegetais tinham antinutrientes? Ou foi alguma coisa que você percebeu baseado na evolução do ser humano? Conta aí pra gente. Foi meio que intuitivo, né? Assim, então eu comecei a tirar intuitivamente, porque eu não tava com vontade de comer naquele dia os vegetais, aí de repente eu me vi realmente carnívora. Fui pesquisar para ver se isso era possível, né? Viver só de carne. Testei, falei, vou testar. Se o cara ali tá correndo zero carboidrato, numa dieta carnívora, eu também vou testar. E eu fui testando. Eu não tinha sobrepeso, eu não tava. Eu tinha um corpo legal, tava com percentual de gordura baixo. Tinha minha massinha muscular ali 10 quilos menos do que eu tenho hoje. E fui testando. Tanto que eu falei assim, como é uma mudança de estilo de vida, eu quero testar isso aqui por um tempo. E eu coloquei um prazo, eu falei, vou ficar uns 3 meses na dieta carnívora. Foi bem no finalzinho do ano, vou fazer 3 anos agora, né? Final de setembro, início de outubro foi quando eu comecei. Eu falei, vou ficar outubro, novembro e dezembro em dieta carnívora. Eu não tinha uma mentalidade assim, vou ficar pra sempre, né? Eu falei, vou testar. E aí, as coisas só foram prosperando. Eu, na minha virada de chave, eu falei, eu não vou fazer dieta pensando em emagrecimento, porque eu não precisava emagrecer. Então, eu queria mudar a minha mentalidade, porque, poxa, você tem um prato ali recheado, né? Então, você trabalha muito com a mente. Então, eu tinha um prato de almoço que era cheio. Era salada, muito legumes, queijo, carne. Então, era grande o meu prato. Aí, de repente, era só um pedaço de carne. Você dá um tantã na cabeça, né? Você fala, isso aqui vai me sustentar? Então, eu tinha esses picos de querer comer mais na carnívora no meu início. Eu acho que não era fome, era algo que realmente eu notei que era mais psicológico. Eu comia sem fome porque eu achava que estava faltando alguma coisa no meu prato. E com isso eu até ganhei um pouco de peso. Eu consegui ganhar um pouco de peso na dieta carnívora. Peso assim, eu ganhei um pouco de gordura, mas não fiquei gorda nem sobrepeso porque eu já era magra. E aí eu fui trabalhando a minha mentalidade e encontrando o ponto de saciedade. Então foram as duas coisas que eu fui trabalhando. Que eu tinha na cetogênica, corpos cetônicos, eu media corpos cetônicos, botava livre. Então eu tinha corpos cetônicos muito altos, eu tinha muita saciedade, inclusive na cetogênica eu tinha que driblar, porque senão eu ficava muito tempo sem comer, sem me alimentar. E aí isso poderia dar o revés, né? Eu poderia perder massa muscular, porque eu não conseguia, não tinha fome. Então as horas passavam, eu no consultório atendendo, dava 10 horas da noite, às vezes chegava em casa sem fome 10 horas da noite. Queria fazer um jejunzão o tempo inteiro, então eu tinha que me controlar na cetogênica. E na carnívora, não, eu fiz uma carnívora mais proteica ali no início, então eu tava aprendendo, né? Eu não sabia que naquele início eu tinha que comer mais, a proporção era mais gordura, e aí eu fui trabalhando aquilo ali até encontrar o ponto, encontrei meu ponto de saciedade, virei a chave da mentalidade e foi. E aí as coisas começaram a acontecer. Maravilha. Além de ter melhorado o intestino, você percebeu alguma melhora a mais em você com a dieta carnívora? Tudo. Simplicidade no preparo das minhas refeições, né? Então, assim, muito simples. É, pele, cabelo, como eu falei, disposição. Eu tinha disposição também na cetogênica, mas não sei explicar. É algo que. É porque é uma mágica que eu não sei, gente, colocar isso pra fora, porque é só vivendo mesmo. Mas assim, mais disposição, sou muito mais focada. É, meu ponto de saciedade já é muito equilibrado na carnívora. Eu consigo bater facilmente a cota de proteína. Então, quando você está numa dieta cetogênica, você tem que fazer um plano mais calculado. Você tem que fazer um, né? Porque você tem o objetivo de entrar em cetose nutricional ali. Então, você
você tem que ter basicamente, quando você já está adaptado ali, você tem que ter um planinho para seguir. Na carnívora não, a carnívora me deu uma liberdade, né? Liberdade alimentar. Então, assim, eu não fico presa a determinados padrões, né? Então, assim, é fácil. Chego em qualquer lugar, encontro a carne, encontro um ovo. Se eu não achar uma carne, um ovo, um frango, eu faço jejum, porque eu sou extremamente adaptada. Então, são essas facilidades do dia, né? E encaixou muito. Aqui em casa, eu e meu marido, eu comecei a fazer cetogênica, ele olhou assim, ele estava super acima do peso, ele olhou assim e falou, e eu era aquela pessoa que comia antigamente, quando eu fazia dieta, eu comia peito de frango, eu tinha pavor de gordura, peito de frango, ovo cozido, jogava a gema do ovo fora, tinha que comer só a clara, era aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E quando ele me viu comendo hambúrguer, as carnes de hambúrguer com bacon, carnes gordurosas, aí eu comecei a levar para casa picanha, as carnes assim, ele ficou olhando assim e falou, que dieta é essa? Eu falei, dieta cetogênica, na época, né? E aí ele falou, ai, tô gostando desse negócio aí, bacon no café da manhã, uma carne gordurosa assim, gostosa, uma sobrecoxa assim de frango com pele, tô gostando disso. E aí ele entrou na cetogênica foi me acompanhando ali, em 90 dias perdeu 10 quilos, sem fazer uma atividade física. Isso é uma coisa que eu ainda rezo todos os dias para meu marido mudar, porque eu preciso que ele goste de atividade física, ele não gosta. Então ele perdeu assim facilmente, e ele se encontrou na cetogênica. Ele ama a cetogênica. E é o que eu falo, Antônio, a gente que vive esse estilo de vida, não é uma dieta, né? É um estilo de vida. Então a gente tem uma identidade carnívora. Então eu olho para os alimentos e falo, isso não faz parte da minha identidade, isso não faz parte da minha identidade. E é interessante ele é cirurgião, trabalha em hospital. Centro cirúrgico é aquela coisa de carboidrato, aquelas montanhas de carboidrato. Então é bolinho, pãozinho, pizza, e pedem pizza no centro cirúrgico. E aí ele fala pra mim, isso aqui não é cetogênico, não faz parte da minha vida. Então é legal a gente ver que a identidade se constrói em relação à sua alimentação. Então, para ele funciona muito melhor a cetogênica. Para ele não funcionaria a carnívora. Por quê? Porque ele gosta de mais variedades. Eu sou igual a você, eu sou muito prática, minha vida é muito corrida, então a carnívora encaixou para mim de uma forma que isso aqui já me basta, é rápido, é fácil, é só pegar um pedaço de carne, passar ali na chapa, botar um sal, não precisa temperar, não precisa botar azeite, não precisa botar nada. A simplicidade encaixou muito com o meu estilo de vida e, além disso, eu amo carne, então tá tudo certo, né? E a gente vive aqui em casa esses dois paralelos ali, um na cetogênica, um na carnívora, e assim a gente segue. Quem sabe se seu marido fizer dieta carnívora assim por alguns meses, uns 2 ou 3, vire a chave dele, ele começa a ter vontade. Começa a ter vontade para ir para academia e tudo. Com certeza. A academia é extremamente importante e eu faço 3 vezes na semana e uma vez eu jogo futebol. Eu digo que 3 vezes na semana para mim é sensacional e eu consigo construir uma massa muscular boa e para mim, na minha opinião, não quero ficar gigante de forte e eu também tô construindo um músculo que se eu ficar algumas semanas sem malhar, alguns meses sem malhar, meu corpo não seca todo, não fica todo molengo assim, sabe? Né? Não perco rapidamente. Então dá para perceber que tá tudo construindo e vai continuar assim, porque eu tô tendo uma base muito boa. Você comentou, Lua, da quantidade de gordura versus a quantidade de proteína, né? Quando você estava começando a dieta. Eu já queria agora começar um pouquinho mais a falar sobre os seus pacientes e sobre a sua experiência como nutricionista em geral. Quando você vai analisar cada paciente, você provavelmente vê que cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem objetivos diferentes, mas muita gente tem a questão geral assim sobre a quantidade de proteína versus a quantidade de gordura. Você poderia dar para a gente uma luz assim sobre como a proteína ajuda, como a gordura ajuda, para qual tipo de pessoa, para qual tipo de end goal de cada pessoa? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar mais a fundo a dieta carnívora, que eu vi naquele início que eu tinha ganhado peso e tudo mais,
Aí eu comecei a estudar essa questão dos cálculos, né, da dieta, das proporções dos macronutrientes. Então são várias questões envolvidas, como você falou, cada paciente vai vir de um ponto, vai chegar de um lugar e que é muito diferente. Então vamos supor que aquele paciente ele vem de uma dieta muito errada, essa dieta padrão, muito carboidrato, pouca gordura, é um paciente que não tem, o metabolismo dele não funciona. Não adianta eu jogar ele de paraquedas numa dieta carnívora e falar, olha, 70% da sua dieta aqui agora, mais ou menos, vai ser de gordura. Vai dar muito ruim para ele. Ele não vai conseguir fazer a digestão direito, ele vai enjoar, eles falam assim, Lua, como é que você come aquela manteiga em cima da carne? Porque o meu paladar, eu enjoo, né? Então, o nosso paladar é treinável. Então, esse paciente, ele precisa a gente precisa fazer as coisas aos pouquinhos, né? A gente precisa ir modulando aos pouquinhos os processos desse paciente. Então, se ele come pouca proteína, a gente começa a aumentar gradativamente a proteína, começa a aumentar gradativamente a gordura, né? No parâmetro, por exemplo, em testes em mim, do que eu fiz nesses 3 anos, existe uma discussão bem forte na comunidade carnívora sobre o limiar de gordura da alimentação para cada pessoa. E aí depende muito da taxa hormonal daquela pessoa, depende da faixa também de idade daquela pessoa. Então, muitas vezes, para mulheres, eu já vi isso acontecer, uma dieta com menos gordura e um pouco mais de proteína, não significa que na proporção total da dieta é menos gordura do que proteína. Não é uma dieta hiperproteica. A carnívora ela sempre vai ser uma dieta com mais gordura, porque senão não dá certo. Eu não tenho como botar uma carnívora com 70% de proteína e 30% de gordura. Não vai funcionar, né? Gordura é importante. Nosso corpo todo tem gordura nas células. Nosso cérebro, nossas células cerebrais ali, todas são compostas de gordura. Então, para as coisas funcionarem, eu preciso de gordura. Mas eu vejo na proporção, às vezes eu coloco para um paciente 50%, 50%. E eu vou testar o que é que vai acontecer com 50% proteína e 50% gordura. E aí 50%, 50%, Lua, desculpa te parar, só para dar uma ideia geral para as pessoas. Quando você fala 50%, 50%, você quer dizer 50% das calorias de gordura e 50% das calorias de proteína, né? De proteína. E para quem não sabe, 1 grama de gordura, quando você bota lá no calorimeter, tem 9 calorias e 1 grama de proteína tem 4 calorias. Então é só uma matemática básica. Exatamente. Então a gente começa com esse limiar e depois eu vou tentando achar o ponto daquele paciente. Então aumento mais um pouquinho uma gordura e vejo como é que ele funciona com o tempo. Então eu boto 60% gordura e 40% proteína. Começou a prosperar ali, vamos aumentar mais um pouquinho, 65%, 35%. E aí a gente vai modulando. Porque, como eu falei, depende muito do paciente, do objetivo do paciente e de onde o paciente está. E eu já vi acontecer que, às vezes, a gente pode aumentar um pouquinho a proteína no início. Por exemplo, a proteína, ela dá mais saciedade do que a gordura, né? A gordura, não é que ela dá saciedade. Então, muita gente fala assim, não, Lua, mas eu fico saciada com gordura. Você fica enjoada com a gordura. Enjoada. Mas a saciedade, às vezes, não vem. Agora, a proteína te dá mais saciedade. Então, às vezes, para um paciente que tem problemas de compulsão alimentar, paciente que precisa realmente mudar, assim, da água para o vinho, eu dou um pouco mais de proteína para ele ficar mais saciado, para ele tentar achar ali aquele ponto de saciedade. A carnívora eu falo que são testes. Não existe uma fórmula pronta. Não existe uma fórmula pronta. Teve uma época que eu quis fazer como se fosse um cutting na carnívora. Então, os fisiculturistas fazem o bulking e o cutting, né? E eu falei, vou testar o cutting. E eu aprendi com o meu mentor, né, com o Shaw Baker, que a gente ficava uns dias com 70% proteína, 30% gordura e fazia um refeed ao contrário. E aí eu fui fazendo, né, junto com ele, a gente foi modulando isso e deu muito certo.
É sustentável ficar com 70% proteína e 30% gordura? Jamais. Não dá. Para mim não funciona e para a grande maioria das pessoas também não vão funcionar. Mas para aquele objetivo específico de ficar com o corpo tipo de atleta, na dieta carnívora, do ponto onde eu estava, funcionou muito. Muito rápido. Em 6 semanas a gente chegou no corpo que a gente queria. Então mas tinha sempre os refeeds. Aquele refeed que a galera faz de carboidrato no fisiculturismo, que é aquele tal do dia do lixo. O dia do lixo, para mim, era uma dieta cheia de gordura, né? Era gordura aumentada na minha dieta. Então, não tem uma fórmula pronta. No estilo de vida, eu sempre falo, não pode ter pouca gordura, senão não vai funcionar. Você não vai prosperar com seus hormônios, não vai te ajudar no processo de formação do seu colesterol. Então, assim, para as coisas funcionarem, a dieta carnívora, a energia vem da gordura. Agora qual é o ponto, Lua? Onde eu vou usar a gordura alimentar e eu vou usar a minha gordura como fonte de energia. É esse ponto que a gente tem que chegar. Eu preciso te dar uma gordurinha na alimentação e deixar também seu corpo usar a sua própria gordurinha como fonte de energia. Aí é esse ponto que cada um vai ter o seu. Interessantíssimo, interessantíssimo. Uma aula aqui para todo mundo que está assistindo. Agora, calma aí. Você falou que o Shawn Baker é seu mentor? O homem, o mito, a lenda, você mandou um e-mail para ele. Como foi isso? Eu comecei com ele, já tinha feito algumas marcações, né, dele no meu Instagram e tudo mais. Acompanhava ele no Twitter, né, mas agora a gente não tem mais o X aqui no Brasil, mas enfim, fiquei triste porque eu não consigo acompanhar ele lá no X. Mas aí eu falei com ele apresentou o programa dele, que ele tem um programa, né, de dieta carnívora. Eu já estava numa fase muito avançada, porque o programa dele é o Revero, eu sou assinante, então tem encontros com ele nesse programa e a gente trocou muita figurinha nesse processo. E aí ele me ajudou a fazer essa fase de corte, né? Ele me deu todas as dicas do que comer para aumentar a proteína, para não ultrapassar demais e achar esse ponto. Que legal. Para quem não sabe, gente, o Shawn Baker foi o cara que deixou a dieta carnívora mais ou menos mainstream nos Estados Unidos. Ele foi no podcast do Joe Rogan, falou sobre a dieta carnívora e depois disso a dieta carnívora ganhou muita atração. E também ele escreveu talvez o primeiro livro chamando a dieta carnívora de dieta carnívora. Então meio que ele que inventou esse nome, dieta carnívora, o que é super legal. Lua, você também comentou que a proteína dá saciedade. E é uma coisa interessante, porque eu sempre pensava, não, calma, se eu comer, por exemplo, só peito de frango, eu não vou ficar saciado. Eu vou querer comer muito, mas eu não vou ficar saciado. Então, eu sempre pensei, não, talvez como você falou, né? Talvez a gordura que seja o que está me dando saciedade. Mas não realmente é a proteína na sua visão e no que você já estudou? Porque o que acontece? A proteína é aquele colarzinho de pérola, né? É um colar cheio de continhas. As continhas das pérolas são os aminoácidos. Então, quando a proteína ela entra, a gente precisa fazer a digestão, ou seja, quebrar aquele colar de pérolas nas continhas, que são os aminoácidos, para os aminoácidos fazerem lá o que eles precisam fazer no nosso corpo. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, quando eu como carne, eu não faz a digestão direito. Às vezes até é verdade, porque a pessoa não tem enzimas para a quantidade de carne que entrou. Mas muitas vezes a pessoa nem comeu tanto. Você vê ali, o prato da pessoa foi um pedacinho de carne desse tamanho, a pessoa está culpando a carne. Você fala, não, é porque você fica mais saciada, porque o corpo ele vai demorar um pouco mais para quebrar aquela proteína em aminoácidos, te dando um pouco mais de saciedade. Né? Os dois vão dar saciedade. Os dois. Mas quem dá mais saciedade é a proteína. A gordura enjoa mais. Então você tá ali num churrasco. Se você começa a comer carne com gordura, e comendo aquelas gordurinhas, você vai ficar enjoado. Você não vai ficar saciado.
entendeu? Entendi. É porque eu sempre pensava no peito de frango. O peito de frango tem pouca gordura e muita proteína. Mas só que eu sempre, se eu comer peito de frango, eu vou estar com fome e vou querer Isso. ficar comendo mais e mais e mais. Por Mas isso é porque eu não quê? tô enjoado e eu ainda tô compulsivo. Não, sabe por quê? Quando a gente come uma carne como frango ou como um peixe, que são as carnes mais branquinhas, esses dois alimentos, eles têm bastante nutrientes, mas eles não se comparam com os nutrientes que tem na carne. Então, às vezes, essa Hum, fome não é falta de nutriente. O corpo ele tá pedindo nutriente. Que aí na carne vermelha você tem tudo, é completo. Então você vai ali e come. Se você vai comer 300 gramas de uma carne magra, você pega um patinho, você come 300 gramas de carne magra e você come 300 gramas no outro dia de peito de frango, óbvio que essa carne dos 300 gramas de patinho vai te dar muito mais sustentação do que os 300 gramas de frango ou os 300 gramas de tilápia, né? Por quê? Porque faltam os nutrientes. A carne é entendi. completa, né? Tem mais força, digamos assim. Então não existe fazer, na minha visão, fazer uma dieta carnívora sem carne vermelha. Porque tem gente que pergunta, ah, eu não gosto de carne vermelha. Posso comer só frango e peixe? Não. Entendeu? Porque é dieta carnívora. A gente tem que ter a carne vermelha, ela é a cabeça de tudo. Então, eu não acho que é porque é por conta da gordura. Eu acho que é por conta dos nutrientes. Entendeu? Você não fica Hum. nutrido, tão nutrido assim. Perfeito, perfeito. Nosso corpo entende nutrientes, né? Nosso corpo está absorvendo os nutrientes. Tanto que, por exemplo, experiência pessoal mesmo, e de muitas outras pessoas, porque eu sigo todos os grupos aqui, então eu sempre gosto de ver esses ah, anedotos. Sempre quando eu vou comer fígado, eu como fígado. Se eu tiver muito tempo sem comer, tá delicioso. Depois de 5 garfadas, eu já falo: não, esse fígado aqui não tá mais gostoso. O que será? Por que não tá mais gostoso? Porque talvez meu corpo não tá mais precisando dos nutrientes que o fígado tem a oferecer. Não porque eu já tô cheio, porque eu vou e como mais 600 gramas de carne depois. Exatamente. E quando eu É, comecei a fazer a dieta carnívora, eu li também o livro do Paul Saladino, né, o Código Carnívoro lá, e ele falava, né, que a gente tinha que comer da raiz ou do nariz até o rabo. Ou seja, ele defendia ali no livro muito a questão de você comer as vísceras na sua dieta. Quando eu fui pro show, Baker, ele falou, ó, não precisa, eu não como, eu só como carne, né? E tá tudo bem, tá tudo prosperando aqui. E só que eu gosto das vísceras. Eu gosto de fígado de frango, eu gosto de coração, eu gosto de moela. Língua bovina não é uma víscera, é mais uma carne muscular, mas a gente meio que entende como no rol ali das vísceras. Bofe, Ave Maria, sou louca, apaixonada. Então, eu eu comecei com tudo, né? Comecei com as vísceras. E aí, depois de um tempo, eu comecei a não querer mais as vísceras. Aí eu falei, então tá, vou testar como meu mentor lá falou que pode. E deu muito certo, eu fiquei um tempo sem as vísceras. E de repente, eu fico assim, eu fico tempo sem as vísceras. E de repente meu corpo pede. Então, como a gente tem reserva de nutrientes, o que é que eu entendo? Ó, você come, faz aquela reserva boa. Quando essa reserva tá saindo de alguma coisa do seu corpo, o desejo vem. Aí você deseja. Essa semana eu quero comer fígado. Aí eu vou no mercado, compro fígado. Vou no açougue, compro fígado. Então, o que é legal da dieta carnívora, Antônio, é justamente isso. A gente se conecta com o nosso corpo. A gente entende o que é que o corpo quer, né? Então, às vezes eu falo, estou desejando salmão. Talvez eu esteja precisando de um pouco mais de ômega 3. Aí eu começo a comer um pouco mais de salmão, entendeu? Uma sardinha, encontro uma sardinha, começo a comer um pouco de sardinha. Mas assim, são desejos que talvez o corpo está sinalizando e que muitas pessoas no automático da vida não prestam atenção porque não sabem, não entendem, não tem essa ligação com o próprio corpo, entendeu? exatamente. Lua, você falou tudo, tudo, perfeito. Essa conversa nossa tá cheia de informação para todo mundo. Muita gente não consegue ouvir o próprio corpo hoje em dia
porque a gente está rodeado de armadilhas evolucionárias, que eu gosto de chamar, onde os cientistas de comida não é teoria da conspiração, tá, gente? Existem esses cientistas de comida que tentam fazer a comida menos densa em nutriente possível para você, toda hora que comer, não ficar satisfeito e querer comer mais. Justamente porque não tem nutriente, seu corpo está comendo, mas realmente não está absorvendo nada. Ou seja, não é bom. E uma coisa da absorção de nutrientes e esse desejo por comida que talvez me fez até virar minha chave foi uma entrevista que eu vi de uma americana que é bodybuilder. Ela até não estava conseguindo ter filho, porque ela tinha esse histórico de bodybuilder. Ela estava fazendo entrevista com Carrie, se eu acredito, Carrie do Homestead Hall, que é também um cara bem carnívoro aqui nos Estados Unidos. E ela estava falando, velho, eu não conseguia ter filho. Já tinha tentado de tudo, fui para todos os médicos. Depois que eu fiz a dieta carnívora, eu consegui ter filho. Então, muito interessante. Mas essa não é a parte. Quando ela estava grávida, ela falou que estava desejando morango. Aí ela foi pesquisar o que é que tinha no morango que talvez ia ajudar na gravidez dela. E se eu não me engano, foi ácido fólico que tem no morango e ajudar na gravidez dela. Aí ela foi, tomou ácido fólico e o desejo de morango passou. Aí virou minha chave. Eu falei, caramba, talvez seja sobre os nutrientes e não sobre a comida em si. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso e tudo fez sentido mesmo. É isso aí. Lua, agora eu queria fazer uma pergunta ainda sobre os seus pacientes. Quando eles chegam, você faz um exame de sangue completo neles? E você tem alguma coisa especial assim que você pede? E fora isso, quando a pessoa está fazendo dieta carnívora... Calma, vou perguntar isso depois. Vamos responder essa primeira pergunta primeiro. Vamos lá, eu não sou uma nutri que passa aqueles livros de exames de sangue, tá? Então eu passo o básico inicialmente. Hemograma, função renal, perfil de colesterol, perfil de metabolismo da glicose, né? Então a insulina é muito importante, o índice ROMA é muito importante, hemoglobina glicada, então eu faço isso. De vitaminas, eu só peço B12 e vitamina D, só a princípio. Só se, porque o que é que eu faço com meus pacientes? Marcou uma consulta comigo, eles respondem já um questionário. Então, se no questionário que eles responderam, eu percebo que existe alguma deficiência de uma outra coisa, eu já peço na solicitação de exame. Se ele não tem deficiência de nada, é o básico. Então, vitamina B12 e vitamina D são as únicas que eu peço assim para a gente começar. Ferro e ferritina, né? É isso, basicamente. E a função hepática, né? Que eu peço também. É bem sucinta, bem só para a gente entender o ponto que o paciente está. Aí, a partir disso, a depender dos resultados, a gente faz uma investigação maior. Então, é esse o basicão aí que eu passo para os pacientes. Também peço que, se conseguirem fazer uma ultrassom de abdômen total, para a gente ver se tem grau de esteatose hepática, depender ali da composição do paciente. E já peguei uma vez, Antônio, um caso interessante. O paciente demorou para conseguir uma consulta comigo uma vez, e ele tinha uma gordura visceral bem importante, ele era hipertenso, tomava medicamento para pressão, e ele tinha o tal colesterol alto, que tomava a estatina, né? E aí ele demorou para achar uma consulta comigo e decidiu, pela cabeça dele, fazer a dieta carnívora. E ele tava, quando ele entrou no meu consultório, que ele falou, olha, já tem uns 2 meses mais ou menos que eu tô fazendo dieta carnívora sozinho, porque eu só consegui consultar com você agora e tal. E eu tô comendo muita gordura e tal, nananã. E ele bebia, tá? Ele não tinha abandonado a bebida, que eu falo que é incompatível você beber álcool todos os dias e comer e fazer uma dieta carnívora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você decidiu ser carnívoro, a sua bebida tem que ser socialmente, né? Se você não conseguir se livrar dela. Mas todo dia não faz o menor sentido. Você está desinflamando o seu corpo numa dieta carnívora e inflamando do outro lado com álcool, né? E aí ele pegou com todo o histórico dele e tal. Eu falei assim, para a dieta carnívora agora. Você já fez um score de cálcio? Ele falou assim, nunca fiz. E era um paciente que tinha todo o histórico já para ter feito, já tinha mais de 50 anos, sedentário, não fazia nada, nenhuma caminhada. Eu falei, para tudo,
vai pra sua dieta padrão, assim, mais comida de verdade, e vai fazer um score de cálcio. Depois a gente conversa sobre carnívora. Por que eu fiz isso? Porque se ele fosse um paciente que estivesse a ponto de infartar, ele ia infartar. E ele ia dizer que infartou por causa da dieta carnívora. Entendeu? Eu falei, vai fazer o score de cálcio. Aí eu fiz uma viagem, tô lá na minha viagem, recebo um e-mail dele, me agradecendo, assim, peço, assim, tipo, muito obrigado, porque eu fui fazer o exame de sangue, o score de cálcio em um hospital. E foi minha sorte ter feito no hospital, porque no score eu tava, tipo assim, a ponto de infartar. Minha artéria estava comprometida, calcificada em 90 e tantos %, que me tiraram da mesa do exame e me jogaram no cateterismo, para fazer o cateterismo. Então eu saí de um lugar, já fui para o outro, já fiquei internado, já fiz meu cateterismo, já botei lá um negocinho e, enfim. E aí o médico foi muito legal comigo, Lua, porque ele falou, olha, eu falei, doutor, mas é porque eu tava fazendo uma dieta carnívora, e aí contei pro médico, aí eu já tava lendo assim, pensando assim, meu Deus, o médico deve ter esculhambado, né? Mas o médico foi até legal, ele falou, olha, essa calcificação que aconteceu com você não foi de agora, foi uma calcificação dos seus 50 anos de vida, comendo errado, sedentário, bebendo, né? Comendo muito açúcar, muito pão, muito... Então, assim, não tem nada a ver com... Isso aí poderia até acelerar. Por quê? Porque você tava com um perfil tudo errado no corpo, né? Comendo errado, bebendo, comendo certo, mas bebendo e comendo muita gordura. Então, assim, calma, a gente tem que ter um freio aí. Mas não foi isso que causou. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, né? As pessoas querem ir para carnívora, mas a gente também precisa saber, assim, olha, você tem um risco. O que você fez na sua vida tem esse risco aqui. Se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que se você se comprometer a fazer a dieta carnívora, eu tenho certeza que tudo vai melhorar. Seu perfil lipídico vai melhorar, sua insulina vai melhorar, você vai parar de ser resistente à insulina. Tudo vai se adequar, porque o que é que eu falo da dieta carnívora? Existe uma adequação biológica na dieta carnívora. É a dieta que a gente prosperou, né? A dieta que a gente evoluiu. Tudo que veio depois disso estragou a humanidade, né? Então, vai consertar. Se você for 100% aqui, se você for consistente, se você tiver um comprometimento, isso aqui vai consertar. Mas você tem esse risco aqui, ó, causado com seu hábito errado. Então, se isso acontecer, não foi por causa da dieta carnívora. Foi porque você já tinha isso instalado, entendeu? E aí são cuidados que eu tenho na minha consulta com o paciente, né? Isso aí, é uma coisa que eu também costumo falar muito, Lua, e essa história é bem interessante, que não vai ser um mês de você mudar seu estilo de vida, 2 meses, 3 meses de que você mudou seu estilo de vida, que vai fazer alguma coisa muito séria acontecer. Não vai. Vai ser os 50 anos, 60 anos, 20 anos passados que você já deixou seu corpo num estado tão inflamado, né? Como qualquer que seja, né? Como você falou, bebendo, é por isso que eu não bebo mais. Comendo muito carboidrato refinado, deixando sua insulina alta 100% do dia, o que eu não como mais também. Sem fazer exercício físico, que também é bem legal fazer. Então, tem tudo isso. Uma coisa também, é minha segunda pergunta, né? Você comentou até sobre a B12, a vitamina B e a vitamina D que você pede. Quando você olha para exame de sangue de algum paciente seu que já está carnívoro há mais tempo, você tem uma expectativa que a vitamina B dele vai estar, por exemplo, maior do que a média da população? E se isso é um problema? Não, eu tenho essa expectativa que a B12 aumente. Quando ela não aumenta, eu vou investigar o porquê, muitas vezes porque não está absorvendo, né, de uma forma correta. Eu não quero meus pacientes com vitamina, eu não acho que é excesso. Por mais que você vá para um livro e o livro vai dizer, olha, não tem nada não, porque a vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel, então ela vai ser eliminada do seu corpo e tal. Não tem toxicidade por vitamina B12. Eu não sei. Eu tenho uma dúvida bem assim dentro de mim, que eu acho que não pode ter excesso de nada. Mesmo que não tem problema, Lua, vai sair, não vai causar toxicidade, não quero nada em excesso e eu não quero nada em deficiência. Eu quero algo normal, né? Então, quando eu pego um paciente, por exemplo, que
hoje eu pego muitos pacientes que tomam essas bombas de injetáveis, né? Soro da vitamina, soro da beleza, soro disso, soro daquilo. Aí tá com a vitamina B12 de 1.300. Só que uma vitamina B12 que veio de né? Não veio da carne. Se você comer carne, você não vai ter uma vitamina B12 de 1.300. É impossível, eu nunca vi isso acontecer, entendeu? Uma pessoa com B12 de 1.300 fazendo uma dieta carnívora. Nunca vi. Vejo com suplementações. Isso eu vejo. Então, assim, minha perspectiva é que o paciente ele tenha uma B12 acima de 500. Eu quero que ele tenha um B12 acima de 500. E que nunca baixe disso. Então, a ideia é que com o passar do tempo, aumente, vai aumentando um pouquinho. Minha B12, eu tenho 3 anos de carnívora. Minha B12, analisando meus exames, né, que eu faço a cada 6, 7 meses, sempre fica entre 600 e pouquinho e 800 e pouquinho. Não passa disso. Entendeu? Então, tem meses que eu vou estar 700, outra vez que eu vou estar 690. Nunca passa disso. Então, é como se eu tivesse uma homeostase da vitamina B12 no meu corpo. Ela sempre está se mantendo ali. Antigamente era o quê? 400 e pouco, né? Então, meio que dobrou na dieta carnívora e eu não sinto nada, né? Eu sinto tudo funciona bem. E a vitamina D é a mesma coisa, Antônio, porque a galera fica nessa coisa com a vitamina D que tem que estar muito alta, que o ideal é que esteja muito alta. Eu só fico pensando, assim, nos nossos ancestrais. Eu penso muito também, não vou nem longe, nos meus avós. Então, meus avós moravam no interior. Nunca vi minha avó suplementar a vitamina D. Minha vitamina D, e vai lá no exame de sangue, ver se tá baixa, se tá alta. Minha avó vivia, entendeu? Vivia na roça, andava ali, caminhava, ia na feira, tomava o solzinho dela. Essa coisa de se a gente ficar se apegando muito a números é algo que eu tento desconstruir um pouco na cabeça do paciente, né? Por exemplo, você é daqui de Salvador. A gente tem sol em muitos dias do ano. Em São Paulo, por exemplo, é uma loucura. Não tem. Você acorda de manhã, tá tudo fechado. Aí de tardinha abre um solzinho. Tá todo mundo dentro de um escritório trabalhando em São Paulo. São Paulo é aquela cidade que tá todo mundo confinado, né? Você não vê muitas pessoas tomando sol, não tem praia. Então, como é que eu vou comparar a vitamina D da galera de São Paulo com a vitamina D da galera de Salvador? Óbvio que a galera de São Paulo vai ter uma vitamina D menor. Se for fazer um estudo daquela população, a vitamina D é baixa. Será que está todo mundo doente porque tem uma vitamina D baixa? Será que todo mundo que mora em São Paulo tem uma vitamina D de 20, 22, 25, está doente? São esses pontos que eu paro para questionar, né? Na pandemia, por exemplo, meu marido é médico, eu tenho muitos amigos médicos. Aconteceu um fenômeno, assim, pessoas indo na farmácia comprar vitamina D para aumentar a imunidade. Não sei como é que faz isso, aumentar a imunidade. Não sei como é que mede isso. E lesionando o rim, entrando em diálise com alta vitamina D no corpo. Isso não foi divulgado. Entendeu? Porque excesso de vitamina D pode lesionar o rim. Então, tem uma frase do Dr. José Neto que eu gosto muito. José Neto é um nefrologista, não sei se você conhece. E ele, na época eu fazia um curso com ele, participei de algumas palestras com ele, ele falava muito sobre isso. Ele dizia sobre suplementação, ele falava assim: tudo é natural, vitaminas são naturais. Mas o veneno de cobra também é natural. E o veneno de cobra mata. Então era essa analogia que ele fazia, né? Então não é porque é natural que você vai querer ter tudo sempre muito alto. Pra que ter tudo muito sempre alto, né? Aconteceu uma coisa comigo que foi a ferritina. E a ferritina aumentou na dieta carnívora. E eu fui para os grupos de discussão, porque estava tudo normal com meu ferro, tudo normal com meu hemograma. Eu não sentia nada, mas minha ferritina, 400 e pouco. Aí, conversa lá, conversa com um, conversa com outro. E assim, é um fenômeno que pode acontecer com alguns carnívoros, de aumentar a ferritina. E assim, você está se sentindo bem, você está sentindo algum sintoma negativo, eu não sinto nada, Antônio. Sinto nada. E a minha ferritina começou a aumentar ano passado, depois que eu completei 2 anos de dieta carnívora. Luan, se você está se sentindo bem, segue. Se você vai se sentir mais confortável, faça um bem para a humanidade. Vá doar sangue. Falei, então tá bom, então vou doar sangue.
E aí acabei me tornando uma doadora de sangue. Meu sangue, ele é um sangue um pouco raro, assim, é B, tipo B positivo. Falei, ótimo, então eu vou ajudar só pra me manter, assim, sei lá, só pra não deixar essa faísca tão alta assim. Mas não sinto nada, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo na prática mesmo, com a dieta carnívora, entendeu? E o que eu sempre penso, Lua, é que se eu tô comendo a alimentação menos inflamatória possível, que eu acredito que a dieta carnívora seja a dieta menos inflamatória possível, como você falou, né? A gente vem comendo esse tipo de dieta, que nem é dieta, é um estilo de vida, há milhares e milhares de anos. Então, eu tô fazendo tudo possível para deixar meu corpo no estado que ele sabe lidar, porque ele já vem lidando há milhares e milhares de anos. Então é sempre lógico para mim que se eu estou fazendo isso, talvez o que meu corpo tá, como o meu corpo tá reagindo a isso, é o jeito que ele tem que reagir, porque nosso corpo é muito mais inteligente do que a gente pensa. Exatamente. Então, isso sempre me deixa muito, muito mais confortável sobre tudo, porque eu sou igual a você, eu vejo os números, eu fico, caramba, será que eu tenho que mudar isso? Será que eu tenho que mudar aquilo? E depois que eu tive essa virada de chave, meio que minha vida ficou muito mais calma e leve, assim. Com No certeza. Porque seu... só fazendo um complemento, as referências de exames de sangue, a gente não pode esquecer disso, elas foram feitas se chegar, a galera chegou naquele número ali, baseado numa população que comia completamente diferente da gente. Então, se a galera tivesse peguei ali os ancestrais, que só comia carne, gordura, pode fazer ainda isso, né? A gente tem tribos no mundo que vivem muito parecidos com os nossos. Poderia pegar aquela galera ali e falar, vamos ver aqui como é que são os exames de sangue, vamos fazer uma nova referência, né? Mas as referências que a gente tem hoje são baseadas realmente nas referências de pessoas que comem diferente do que a gente come. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa interpretação, né? Todo mundo come carboidrato. Então, quando foram lá ver a referência para a vitamina C, é de uma galera que come muito, 60% a 70% da alimentação em carboidrato, né? As referências do colesterol foram feitas baseadas ali no teste com o coelhinho, né? Pegaram um coelhinho que é herbívoro e deram carne pro coelho. Então, assim, são coisas que meu LDL subiu bastante na dieta carnívora. Aí encontrei Dave, que não tem nada a ver com a saúde, é um químico, engenheiro, enfim, que estuda sobre colesterol. E eu falei, eu conversei com ele, fui lá no X, lá no Twitter, conversei com ele conversou comigo, me deu todo, ele falou, me mande todos os seus exames, mandei pra ele. Ele falou, você é uma hiperrespondedora de massa muscular. Você tem muita massa muscular e hiperrespondeu, seu LDL aumentou, então fique tranquila. Então são coisas que a gente aprende que nós temos nossas peculiaridades, nós somos diferentes. Então o que é que a gente precisa? Vamos fazer o nosso exame de sangue sim, né? Não tem problema, a gente tem que acompanhar, porque às vezes algo pode passar, né? A gente pode deixar passar. Mas como você está se sentindo? Né? Como que a gente está prosperando? Tem uma coisa errada? Está retendo muito líquido? Não está retendo muito líquido? Tá? Aí a gente vai investigar os sinais e sintomas que o corpo vai dar. Aí a gente vai e ver. É isso aqui que está aumentado demais? Será? Vamos diminuir isso aqui para ver se esse sintoma melhora. E aí a gente vai galgando o melhor caminho para melhorar algo negativo que vem aparecer, entendeu? Exatamente. E é bom que você comentou isso até porque quando a gente para analisar a população do mundo, 1 a cada 4 brasileiros está acima do peso, né? Ou obeso. Então, Pois é. pô, você está se comparando com uma população que está na maioria acima do peso ou obesa. Você quer estar na média? Você quer estar parecido com eles? Porque eu não. Pois é. Pois é. E, é, e em relação aos seus pacientes, Lua, teve alguma história assim que você gostaria de contar extraordinária, que algum melhorou, sei lá, esteatose hepática nível 4 ou algum melhorou tal coisa? São inúmeras histórias, né? Então, assim, esteatose hepática é uma das campeãs, é uma coisa que acontece muito rápido. E eu tinha um paciente, esse caso é engraçado, eu tive um paciente que ele tinha esteatose hepática, muita gordura visceral, assim, visível. Você olhava, esse paciente tem gordura visceral. E a alimentação dele era pão. Ele gostava muito de comer pão e suco. Pão e suco, pão e suco, pão e suco.
E aí ele tomava muitos remédios, Antônio. O colesterol dele era alto, mas era aquele colesterol alto ruim, né? Porque eu tenho um colesterol alto, mas o meu colesterol alto é bom. O dele era um colesterol alto ruim, resistência à insulina e tal. E ele dizia assim, eu preciso fazer algo diferente, porque eu tomo esse remédio e meu colesterol não sai do lugar. Então, ou seja, ele ficava se drogando, né, com as medicações que dão vários efeitos colaterais. E ele não saía do lugar, ele queria ver o exame, o número cair, o número não caía, né? E aí ele topou fazer a dieta cetogênica, na época. Ele fez em pouco tempo, acho que 45 dias depois, mais ou menos, ele teve uma... Eu falei, você topa parar de tomar medicação, aí vamos conversar com seu médico e tal, porque não pode ter esse viés. E aí o médico dele seguiu acompanhando ele, e ele fez. 45 dias, ele teve uma queda, tudo melhorou. O triglicerídeos dele foi de 500 e pouco para 100 e pouco. Tipo assim, foi uma queda absurda. Ele chegou no meu consultório com os olhos brilhando, me agradecendo, muita gratidão, não sei o que, não sei o que. Mas ele sentou. Ele falou assim, Lua, ele estava mais preocupado com os triglicerídeos do exame de sangue, que ele tomava o remédio para tentar baixar, do que com a obesidade e tudo mais. Ele falou, isso foi fantástico, mas foi muito difícil para mim. E assim, eu não consigo não comer pão, eu não consigo não comer farinha, eu não consigo não beber suco. Então, eu vou continuar assim, andando, caminhando, porque o médico falou que caminhar melhora o perfil lipídico, vou continuar caminhando, vou continuar tomando remédio, mas vou continuar comendo pão e tudo mais. Você acredita? Esse foi um caso que eu fiquei assim, são as escolhas, né? Ele viu com os olhos o que aconteceu. Mas ele decidiu continuar tomando remédio e continuar comendo errado. É uma coisa meio louca. Esse foi um paciente assim que eu falei, nossa, ele morava no mesmo condomínio e eu todo dia de manhã via ele com a barriguinha, gordinho, andando lá na minha área onde a gente morava. E assim, mas assim, o que eu vejo acontecer é mudanças absurdas mesmo, assim. A esteatose hepática é algo que muda muito rápido. Resistência à insulina a gente resolve também muito rápido em dieta carnívora. Muitas pessoas me questionam, Lua, depois eu posso comer de vez em quando, eu posso voltar a comer umas frutinhas, porque a gente usa a estratégia carnívora também como uma dieta da eliminação. A gente tenta consertar e ver se o corpo consegue se adaptar a comer determinados alimentos. E muitas vezes não consegue, muitas vezes voltar a comer um pouco de frutas, voltar a comer um pouco de carboidrato, faz a insulina subir de novo. Então a gente precisa também ter e falar, olha, não dá, você estragou tanto tudo aí dentro que seu corpo não suporta mais isso aí. Nem 100 gramas de carboidrato um dia seu corpo não suporta, porque a insulina sobe muito. E aí desarruma tudo, isso eu já vi acontecer também com pacientes. Mas a gente vê essas melhores de SOP. Eu tenho uma paciente que tinha umas lesões de psoríase muito feias. Muito feias. E a gente fez todo o processo dela na dieta carnívora. Tipo, é quase zero lesão hoje. Ela tem pouquíssimas lesões, bem pouquinhas. Mas perfeito. Eu tive uma paciente de 15 anos. Tinha muita... Ela tinha... Não era espinha, Antônio, mas era como se fosse um problema de pele, que era uma alergia. Que cresciam uns carocinhos meio purulentos no rosto dela. E ela na fase de festa, de socializar, 15 anos, namoradinho e tudo mais. E a mãe me encontrou aqui em Salvador, na época eu atendia consultório presencial. Me encontrou e falou, Lua, pelo amor de Deus, salve minha filha, porque eu já gastei tanto dinheiro com skincare, com laser, com não sei o que, e nada resolve. Minha filha já tomou vários remédios e nada resolveu. Eu pesquisei, achei a dieta carnívora. Eu conversei com ela, falei, você topa fazer a dieta da eliminação? Ela não tinha indicação para fazer para metabolismo, ela era metabolicamente saudável. E ela falou, não, eu topo, eu não aguento mais. Eu falei, mas vai ser bem radical. A gente vai fazer a dieta do leão para dar aquele detox natural do corpo, para o fígado tirar tudo de toxinas que tem aí dentro. E a gente fez a dieta do leão, para quem não sabe, a dieta que só come carne de ruminantes, água e sal. Só, não entra mais nada. E ela fez por 30 dias, certinho. E eu sempre falava com ela, não costumo dar meu WhatsApp para paciente. Mas essa, como era um caso assim, à parte, 15 anos, então eu falava com ela no final de semana, que era a tentação, né?
mandava mensagem, aí tá firme e forte e tal, e a gente foi construindo aquilo. E aí as feridinhas foram diminuindo. E ela ficou com a pele em 30 dias quase zerada. Eu falei, agora a gente vai fazer o teste. Vamos reintroduzir alguns alimentos. Mas eu falei, você tem que ter muita paciência. A gente vai reintroduzir, eu sou chata. Então a gente vai reintroduzir um por vez, assim, aos pouquinhos para avaliar. Eu falei, vamos começar com os temperos. Não sei, acho que foi Deus que falou assim, começa com os temperos. E aí, Antônio, eu falei, qual é o tempero que você mais gosta de comer assim na comida? Ela falou, alho. Tudo meu é com muito alho. Quando ela falou isso, tudo meu é com muito alho. Eu falei, E olha que a galera fala que alho é bom para anti-inflamatório, que o alho é bom para quem tá gripado, né? Tem gente que faz chá de, não sei, de limão com alho. Eu falei, com muito alho? Eu falei, tá, então vamos voltar com alho. Você vai comer aí alho 2 dias e a gente vai esperar mais 2 dias para ver o que acontece. Não deu outra. A gente fez outros testes, tirou o alho, botou outras coisas. O que voltava a crescer no rosto dela era o alho. Então a dieta carnívora ela também funciona como a dieta da eliminação, para a gente identificar, né, o que o corpo não quer. Então eu vi muito isso acontecer também no meu consultório, problemas de pele assim resolvidos com dieta carnívora. E assim, o que eu acho mais legal da dieta carnívora é tirar o paciente do diabetes tipo 2. Fazer essa remissão de um paciente que ele adquiriu diabetes, Antônio, com a alimentação errada, e que ele ainda não está fazendo uso de insulina, porque um diabético tipo 2 que não se cuida, ele vai ser uma pessoa que vai precisar de insulina. E aí, quando precisa, já é um pouco difícil de tirar a insulina. Mas quando a gente ainda pega e o paciente não está usando insulina, eu falo, a carnívora é a sua salvação. Isso aqui é a sua salvação. A gente consegue botar você aqui num estado metabólico rapidamente. A pessoa não acredita, né? Porque toma um monte de remédio, aquela ilusão das prescrições de... Não, coma carboidrato, mas você vai tomar um remédio para deixar seu açúcar equilibrado. Isso é uma loucura, né? E eu vejo isso muito acontecer. E é isso, eu acho que os pontos fortes são essas doenças mais metabólicas, né? E a partir do momento que eu conserto o diabetes, que eu conserto a resistência à insulina, eu conserto muitas coisas. Hipertensão, muita gente acha que é o sal que causa hipertensão. Não, não é o sal que causa hipertensão. É a resistência à insulina. Cure sua resistência à insulina, você cura sua hipertensão. Acabou. Né? Você cura sua resistência à insulina, a gordura do fígado vai toda embora. Então, são basicamente esses casos. Eu estou com um caso agora, atual, bem desafiador, de um paciente com uma doença autoimune, espondilite axial. Não, axial, eu acho. Axial? E ele sente muitas dores, e a gente tá... Só que ele já chegou pra mim e falou, eu não vou conseguir fazer dieta carnívora. Eu falo, calma. Não pode vir com esse pensamento, né? E aí, eu acho legal quando a gente dá ao paciente a ferramenta para ele mesmo perceber. Eu falei, vamos fazer uma cetogênica. Você topa fazer a cetogênica? Topa. Eu fiz a cetogênica para ele. E aí, eu falei, vá fazendo os testes, vá tirando algumas coisas da cetogênica alguns dias. E as mensagens que vão chegando para mim dele, semana passada ele falou, eu comi castanha e aí uns 2 dias depois eu fiquei com muitas dores. Eu vou tirar a castanha para testar. Eu falei, esse daí já aprendeu o jogo, né? Aí, isso foi semana passada. Essa semana ele me mandou alguma outra coisa que eu não lembro agora da cetogênica, que ele falou, vou tirar, que pode ser isso, vou testar. Foi farinha de amêndoas. Que eu deixei ele fazer uma farofinha, que ele gostava de farofa. Eu falei, faz a farofa com farinha de amêndoas. Aí ele falou, Lu, se eu tirar a farinha de amêndoas, porque eu já tirei a castanha, né? Eu falei, faz todo sentido. Aí ele vai testar. Então, a gente vê realmente... Tireoidite de Hashimoto, nossa senhora. É uma das coisas que eu mais pego no consultório, que a gente vê uma melhora absurda dos hormônios tireoidianos em dieta carnívora, né? Então, são muitos casos. E você tá vendo isso tudo na prática, né? Não é ninguém que tá falando pra você. Você tá vendo os números, você tá vendo as experiências, você tá vendo as melhoras. E isso só deixa você mais certa do que você tá fazendo tá certo, né?
você tá no caminho certo, você não tá prescrevendo um remédio para ninguém. Você tá Você está fazendo as pessoas mudarem o hábito, você está mudando a vida das pessoas, isso é sensacional, Lua. Muito obrigado por ter essa conversa aqui comigo, está cheia de informação importante, a gente já passou até de 1 hora, eu ainda tinha algumas perguntas aqui para fazer, mas a gente deixa para depois. O importante, a gente já falou, a Lua, gente, para quem não sabe, tem um canal no YouTube, tem muito vídeo interessante, eu indico totalmente ir lá no canal dela. Perguntas que vocês fazem para mim direto, ela já respondeu. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo seu sobre vitamina C. Muita gente me pergunta. Tem várias coisas lá no canal dela, muito legal. Lua, muito obrigado. Obrigado a você, e você vai ser... Eu vou começar um projeto lá no canal de convidados, então com certeza Antônio estará lá me contando um pouco desses 300 e tantos dias a fazer, né? Não sai mais. Quem entra na carnívora não sai mais. Você vai me contar como é que também você chegou. Quero ter essa oportunidade de entrevistar você. E só para dizer a última coisa para todo mundo. Eu não acho que a dieta carnívora é para todo mundo. Olha o que eu faço dieta carnívora, tá, Antônio? Eu sou uma defensora nata dessa dieta. Mas eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de comer comida de verdade, comer a proteína necessária, não ter medo da proteína, não ter medo da gordura animal, porque eu acho que a grande mensagem da carnívora é isso. Tenha medo dos carboidratos, tenha medo dos refinados, tenha medo dos pacotes embalados das prateleiras do supermercado. Não tenha medo da carne, não tenha medo do frango, não tenha medo da gordura animal, não tenha medo, né, de treinar com a dieta baixa em carboidrato. Eu acho que essa é a grande mensagem da carnívora. Agora, se você se sentir à vontade para testar a dieta carnívora, maravilha. Com certeza você vai ser mais um no nosso time. Porque é difícil a pessoa não se adaptar. É difícil a pessoa não gostar. É difícil a pessoa não prosperar se ela faz da forma certa. Mas eu acho que a grande mensagem é comidas de verdade. É tentar se aproximar, né, mais da forma que a gente evoluiu e se distanciar da forma que a galera se alimenta hoje. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Bora pra cima. Valeu, Lua. Vamos. Um beijo.